Esta é conferencia cirurgião plástico. comenzará a grabarse. Dr. Denis é cirurgião plástico e também é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vou pedir para que as perguntas que vocês tiverem enviem lá no final. Serão perguntadas para o Dr. Denis e respondidas no final. Se alguém quiser marcar a aula que estamos agora passando, seria ótimo, e marcar nos stories a Liga e a Dr. Denis. Vou pedir também para todo mundo desligar seus microfones e seu vídeo, para assim não ser interrompida a aula. Também vamos falar um pouco sobre os certificados. Então, vou pedir para que todo mundo fique até o final, que a gente vai disponibilizar um link no chat. Boa noite, Dr. Denis. Eu vou pedir para todo mundo ficar até o final, que a gente vai disponibilizar um link para poder emitir os certificados e depois serem enviados por e-mail. Na palestra vai ter alguns vídeos que talvez podem estar um pouco ruins com a imagem, mas é por causa do aplicativo, tá? Então, é só para dar uma revisada, tipo, falar que a gente revisou e tal. E vamos esperar só 2 minutinhos para que todo mundo entre. Pode ser, Dr. Denis? Claro. Vocês que mandam. Estou por conta de vocês. Perfeito, então. Eu já apresentei o senhor, então em 2 minutos a gente começa com a aula do Dr. Denis. Obrigado a todos pela participação. Quantos ligantes nós temos aqui? A gente na Liga é 7 pessoas. Estamos em processo seletivo, mas agora estamos com... Alguém da Liga pode me falar com quantas pessoas estamos, por favor? 101. Olha lá. Obrigado. E vamos começar a aumentar. Para uma sexta-feira à noite, para quem está todo mundo dentro de casa, talvez essa seja a única alternativa, a não ser que tenha alguma live de algum ator, algum cantor aí, que aí a audiência vai cair. Ou eu dei muita sorte, ou ainda não começou. Não, tem sido bem bom. Todo mundo está ansioso pela sua aula. Espero então, não desapontar. Passo a palavra para o senhor. Pode começar às 8 em ponto, se o senhor quiser. Tá bom. Perfeito? Tá ótimo, Joshua. Obrigado. Essa interatividade, ela passa só com você ou com os demais, fazendo perguntas quando quiserem? Eu falei para todo mundo enviar as perguntas ao final, pelo chat, porque tem pessoas que não gostam de falar. Então, a gente vai ler todas as perguntas e, se quiser, eu posso perguntar para você para ficar uma dinâmica melhor. Ou você mesmo pode olhar aí nas mensagens, mas vão ser enviadas ao final, para não interromper a aula. Tá ótimo, tá perfeito. Perfeito. Bom, então pode começar. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E... É isso aí. Bom, eu espero que, se a conexão cair, alguém me liga, por favor, no meu celular e me avise, porque nesse momento eu só estou tendo a tela de vocês na minha frente e eu quero dizer para vocês que é um verdadeiro orgulho estar podendo falar para ligantes de cirurgia plástica. Verdadeiramente uma alegria, e eu quero já de pronto agradecer ao Joshua pelo convite, pelo honroso convite, e dizer para vocês que eu estou extremamente feliz por estar dividindo essa noite de sexta-feira, em plena pandemia, com vocês. Eu tenho um carinho muito especial pelos ligantes de cirurgia plástica, acho que muitos já ouviram a minha fala, e acho que nunca é demais repetir o quanto é prazeroso poder conversar com vocês e contando um pouco da história das ligas de cirurgia plástica
próximo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Acho que isso é extremamente importante para que muitos de vocês tenham esse conhecimento. Era o ano de 2011, eu ainda não exercia nenhum cargo executivo dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas quando em 2012 eu fui secretário-geral na gestão do Dr. José Horácio Abudib, eu tive uma ideia de levar as ligas de cirurgia plástica para próximo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Naquele primeiro momento, nós tivemos assim uma certa repulsa de muitos dirigentes da sociedade, porque imaginavam o seguinte: pouca familiaridade com as ligas de cirurgia plástica naquele momento, imaginavam, poxa, já é difícil cuidar dos residentes, que dirá cuidar de residentes e acadêmicos. E naquele momento o projeto foi arquivado. Eu, muito persistente, como sempre sou, e eu faço questão que cada um de vocês sejam assim na vida, eu levei essa proposta novamente já à sociedade, já novamente ao Conselho Deliberativo da Sociedade, quando então foi aprovado que nós fizéssemos um teste no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica em Porto Alegre, que casualmente é a sede da nossa liga anfitriã, e que eu tinha o direito de levar 5 ligantes àquele congresso, e esses ligantes só poderiam circular dentro do Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que é um congresso restrito, muito embora seja o segundo maior evento de cirurgia plástica do mundo. Nós tínhamos lá os 5 ligantes, então. E foi um experimento muito prazeroso. Tamanho êxito daquele projeto, que hoje muitos daqueles 5 já cursam residências de cirurgia plástica. Eu cito um deles, que foi o Rafael, que hoje está fazendo residência de cirurgia plástica na Escola Paulista de Medicina. E eu faço votos que muitos de vocês também sigam o mesmo caminho. Quando a gente vê uma situação como essa, que nós estamos todos passando, que vocês estão passando, que vocês estão sofrendo um forte impacto na formação de vocês, eu assisto isso com bastante lamento, porque eu sei o quanto isso é complicado e o quanto isso está doendo a alma de vocês e o quanto isso gera angústia em cada um de vocês. Mas eu gosto muito de um poema de um poeta espanhol, filósofo também, chamado Ramón de Campoamor, em que ele diz que, Senhor, nesta vida não há verdade nem mentira. Todo tiene el color do cristal com que se mira. A vida a gente tem que aprender a olhar as coisas com certo colorido, enxergar com toda essa dificuldade, enxergar esse colorido. E esse colorido é justamente essa situação que nós estamos vivendo hoje dentro da medicina. Se durante um tempo passado nós tivemos aí um grande número de situações adversas com relação à relação médico-paciente, e eu gostaria que cada um de vocês resgatasse o que é ser médico numa época antiga. Eu vou tentar tirar esse som que está me incomodando um pouco, espero que isso não comprometa o som do meu áudio aqui. A relação médico-paciente, ela passou por grandes desafios durante toda a vida. Tá? E num passado mais recente, muito próximo, que cada um de vocês conviveu, esse abuso das mídias sociais, essa exploração indevida das mídias sociais, de maneira até um pouco equivocada, fazendo com que muitas pessoas acreditassem que a melhor forma de poder se apresentar aos pacientes seriam buscando o maior número de likes que eventualmente um médico poderia ter. Eu vou dizer para vocês o grande equívoco que muitos desses profissionais cometeram e que cometem ainda. Basta fazer um breve passeio, um rápido passeio sobre as nossas mídias sociais na área médica. Experimentem cada um de vocês procurarem aqueles médicos que ostentavam apresentar fotos de pré e pós-operatório, que uma verdadeira ilusão para os pacientes, ou eventualmente profissionais que insistiam em dar aulas de cirurgia plástica para os seus pacientes, acreditando que aquilo seria angariar a confiança de cada um desses pacientes. E ao mesmo tempo eu peço que cada um de vocês converse com seus pais ou converse com seus avós, perguntando quem era o médico na época deles. Aquele médico conselheiro, aquele médico amigo,
aquele médico que era próximo de vocês, que era próximo da sua família e que era aquele verdadeiro conselheiro, uma pessoa respeitadíssima, uma pessoa de uma conduta inquestionável, que jamais alguém imaginaria judicializar contra ele se eventualmente as suas pulsões mágicas, o seu tratamento não desse certo. Tá? Hoje não, a situação mudou e mudou severamente. Culpa disso também um pouco por fato da própria tecnologia, que a gente vai citar um pouco mais à frente. E quando eu digo num slide como esse, que quando tudo isso passar, nada mais vai passar em branco, é uma grande verdade. Eu acho que a partir de agora, na medicina e na vida, nada mais vai passar em branco. Cada um de vocês está fazendo uma reflexão profunda da situação atual que nós estamos vivendo, do mundo que se descortinará na nossa frente nos próximos anos. E eu peço que cada um de vocês também absorvam esse período de reclusão social, de afastamento e de isolamento social, para que façam uma reflexão a respeito da sua própria condução, da sua própria construção da sua carreira médica. Tá? Eu tenho dito e repetido que quem passou por essa crise sem fazer uma profunda reflexão da sua vida perdeu uma grande oportunidade e talvez a única oportunidade de mudar o rumo da sua vida a partir desse momento. Todos vocês estão fazendo medicina com um único objetivo: de terem sucesso, de terem satisfação com aquilo que fazem, só que sucesso nem sempre é aquilo que você vê. O sucesso muitas vezes está escondido atrás de muitas coisas que prefazem a carreira do médico, e é isso que cada um de vocês tem que pensar a partir desse momento. E tem que se pensar distante do que todo mundo pensa, pensar fora da caixinha, tá? E é isso que eu invoco a cada um de vocês. Certamente cada um de vocês conhece essas três figuras que estão aí na tela, tá? São três gênios da informática. E o que é que cada um desses três profissionais tem em comum? Eu desafio a vocês pensarem, talvez alguns já tenham isso em mente e já saibam. Esses três profissionais têm uma única coisa em comum, que é muito nobre. Eles abandonaram a faculdade que cursavam. Tá? Eu não estou pedindo para que cada um de vocês abandone a faculdade de medicina, não. Longe disso. Mas que vocês consigam pensar fora da caixinha e sair daquela mesmice que todo mundo caminha acreditando que aquele é o caminho correto. O caminho correto é sempre o caminho que se perfaz com ética, com moralidade, com urbanidade, com respeito aos seus próximos. E na medicina tem um tempero a mais, que seria a solidariedade humana, o humanismo, a compaixão. Só quem cuida de uma vida é outra vida humana. Tá? E esses profissionais têm uma coisa que abandonaram os seus respectivos cursos nas suas faculdades, nas suas universidades. O que eles fizeram? Pensaram fora da caixinha. E é isso que eu peço a vocês que façam a partir de agora, se querem ter sucesso na vida. Tudo na vida faz com que a gente busque essência daquilo que nós estamos envolvidos e daquilo que nós produzimos. E a essência do que nós produzimos é exatamente isso. Na medicina não existe outra alternativa para que se busque sucesso profissional senão dedicação, amor, humildade e muita responsabilidade. E é isso que vocês têm que buscar dia a dia no seu cotidiano. Vocês conhecem esse senhor, e os que não o conhecem, esse é o professor Ivo Pitangui, na antevéspera do seu falecimento. A determinação desse homem serviu de inspiração para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para a medicina brasileira, e eu peço que sirva de inspiração também a cada um de vocês, acadêmicos e ligantes. Ele, quando teve as Olimpíadas do Brasil, ele insistiu em carregar a tocha olímpica quando ela passou pelo Rio de Janeiro, 3 dias antes do falecimento dele. A gente vê, apesar do semblante cansado e sofrido, abatido pela doença, mas o brilho no olhar permanece. A diferença entre o possível e o impossível está na determinação das pessoas. E é isso que eu quero que cada um de vocês pense a partir de agora. Não adianta pensar em ser médico meramente por ser.
O que a gente precisa buscar é fazer uma medicina diferente, buscar um futuro, buscar uma forma de se estabelecer profissionalmente no mercado com muita responsabilidade. A medicina brasileira tem passado por situações extremamente dramáticas, isso é necessário que cada um de vocês conheça. Tá? Não há mais como dizer que um país que tem 459 mil médicos em atividade profissional no Brasil hoje, estamos aí no horizonte de formarmos 34 mil médicos por ano no Brasil, nas 370 faculdades de medicina que nós temos hoje. Então veja o mercado de trabalho que lhes aguarda. Eu não quero ser aqui um cavaleiro do apocalipse, nem tampouco um anjo da sétima trombeta e poder assustar vocês e poder colocar aí na cabeça de vocês uma tormenta. Mas na cirurgia plástica e na medicina, eu digo para vocês uma coisa muito clássica que vem agora de encontro a profunda reflexão que eu gostaria que cada um de vocês fizessem. Tá? Se nós compararmos a medicina brasileira, e particularmente a cirurgia plástica brasileira, eu não tenho dúvida que a medicina e a cirurgia plástica é exatamente isso aqui. Aos profissionais que estão insistindo na cirurgia plástica estética e esquecendo a cirurgia plástica reparadora. Na medicina e na cirurgia plástica reparadora, o que a gente tem é exatamente esse cenário. E é isso que vai fazer com que o primeiro start da construção da carreira de vocês faça a diferença e tenham aí um caminho mais fácil. Portanto, há necessidade nesse momento de nós aplicarmos um verdadeiro reset em tudo aquilo que a gente pensou, em todos os conceitos que eventualmente se poderia ter, que posto que muitos deles podem ser equivocados. E eu volto a dizer para vocês, dedicação é não ter desculpas, tá? As coisas acontecem com muita disciplina, com muita determinação e, sobretudo na medicina, com muito amor pelo que se faz. E não existe outra forma de ser feito isso senão ter um objetivo na vida. Filosoficamente, se nós pudermos conversar com vocês aqui, o que difere o bom médico daquele médico que eventualmente está ali cumprindo de maneira quase que pesada a sua atividade profissional é a diferenciação do que se tem e do que se é. Tá? E é justamente isso. Quando a gente busca felicidade na nossa vida, a gente tem que buscar felicidade por tantos outros adjetivos que não são aqueles só que se alicerçam no retorno material que a medicina possa eventualmente trazer para vocês. Tá? Eu sei que isso pode ser um papo, muitas vezes um pouco enfadonho, mas absolutamente necessário para que vocês possam, neste momento de reflexão, de reclusão, repensar a vida, repensar a carreira acadêmica, repensar suas atitudes, repensar o seu objetivo que você tem como médico. E é isso que eu gostaria de, ao final desse bate-papo nosso aqui, ter deixado para cada um de vocês. Gerenciar a carreira da medicina é algo bem diferente do que a gente tem eventualmente tem que pensar numa profissão cartesiana, por exemplo, como um contador, como um economista ou como um jurista que fica sempre muito engessado a leis. Na medicina, a gente se depara todos os dias com situações das mais diversas possíveis. E cada uma dessas capacitações que nós podemos buscar para gerenciar a carreira médica faz com que haja necessidade de cada um de vocês também buscarem um norte melhor para cada um de vocês. E isso não pode ser feito de outra forma, senão tendo proximidade com o seu paciente e amor pelaquilo que você faz. Quando eu disse para vocês que existe um certo abuso de alguns profissionais médicos, eu peço que isso não sirva de exemplo para vocês, e nem sempre o número de likes e o número de seguidores é uma garantia de qualidade, menos ainda uma garantia de sucesso profissional. Portanto, se está tremendamente equivocado aquele que pensa em ser, que o bom médico é aquele que tem um grande número de seguidores em mídias sociais. O mundo mudou, tudo mudou. Tá? E adequar a vivência profissional à nova realidade médica é uma necessidade. Quem é que poderia imaginar que um dia, em plena reclusão do seu lar, eu poderia estar dando uma aula para vários ligantes no Brasil todo?
é uma situação que o ano passado provavelmente poderia até parecer, é possível, mas acho que é algo muito difícil que a gente consiga. Tá aí a situação descortinada na nossa frente. As coisas mudam a uma velocidade muito grande, e é essa velocidade que a gente tem que, a partir de agora, buscar se adequar a ela da melhor maneira possível. Se nós pensarmos na medicina de um tempo passado, imagine essas figuras profissionais que estão aqui embaixo. Eu acreditava que eu era da uma geração baby boomer e, felizmente, eu já estou na geração X. E vocês alguns já fazem parte da geração Y e muito da geração Z. E essa geração Z é algo que a gente ainda não conhece, o que vem pela frente. Da mesma maneira como nós estamos aqui batendo papo por uma plataforma eletrônica, à distância e com uma proximidade tão grande, eu acho que isso que é a capacidade de adaptação que Charles Darwin sempre tão bem colocou. Não é o mais forte que sobrevive, nem tampouco o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E é isso que vocês precisam, a partir de agora, entender e compreender e incorporar na formação de carreira de cada um de vocês. Cirurgia plástica, ela não é aquilo que se vê na mídia de maneira ostensiva, desejável, porém não fundamental. O que é fundamental na cirurgia plástica é a sua base, o seu alicerce, que é justamente a cirurgia reparadora. E eu acho que essa pandemia ela veio para uma redefinição de princípio, uma valorização maior dos profissionais que atuam com cirurgia plástica reparadora, porque estes, mesmo com todas as cirurgias plásticas, tendo bloqueios de realização em vários locais do Brasil, muitos profissionais ligados à cirurgia reparadora não pararam. Eu digo isso por mim mesmo, que continuei atendendo trauma, continuei atendendo pacientes que são vítimas de patologias oncológicas, ou não tive a oportunidade de atender pacientes queimados, mas sei que muitos cirurgiões plásticos Brasil afora estão aí lidando com pacientes que foram vítimas de queimadura por esse excesso de utilização do álcool em gel, que infelizmente impacta também em acidentes domésticos. Mas vocês precisam entender que vocês vão lidar com um tipo de paciente que é um paciente extremamente exigente. Ele é um paciente que hoje ele vem potencialmente formado, ele já vem com um diagnóstico feito através do Google, e o Dr. Google já os consultou antes, e, portanto, esse paciente, quando chega na sua frente, ele já tem toda a bagagem de informações, ele vai só para checar ou, eventualmente, desafiar para ver se é aquilo mesmo que o Dr. Google disse para ele, o que você vai dizer para ele. Tá? E, portanto, na cirurgia plástica e na cirurgia reparadora, existe uma diferença muito grande entre expectativa e realidade. A realidade, muitas vezes, não está na expectativa do paciente, mas sim na própria dificuldade de se conseguir oferecer um resultado certo e preciso para aqueles pacientes que esperam a solução dos problemas da sua vida numa cirurgia plástica. Essa é uma situação muito importante que vocês devem pensar no seu dia a dia. Esse é um dos vídeos, eu peço desculpa a vocês, que esse é um dos vídeos que vão sempre estar travando. E vocês vão entrar num mercado extremamente competitivo, um mercado de trabalho competitivo. E de que forma vencer essa competitividade do mercado? Não há outra forma senão exercer com maior intensidade e com muito amor a prática da humanização da medicina. E o que é isso? Quando a gente falou um pouco atrás sobre marketing médico, o marketing médico é absolutamente necessário, eu sou favorável a ele, eu acho que ele é muito bem-vindo, desde que realizado de maneira ética, de maneira correta e com muita responsabilidade, sem iludir o paciente e sem ferir o seu colega de profissão, que muitas vezes não goza das mesmas condições de trabalho que você também possa eventualmente ter. Então, portanto, a gente não deve demonizar tanto assim o marketing médico, mas a gente deve explorar o marketing médico de uma outra forma que hoje está se descortinando na frente. Quem tem um mínimo de curiosidade para saber sobre marketing, e eu falo especificamente sobre marketing médico, aí muitos de vocês devem estar perguntando, poxa, essa aula é de medicina ou essa aula de marketing, propaganda e marketing? As coisas se fundiram e estão caminhando no Brasil hoje de uma tal maneira que é imprescindível que o médico transite
por várias áreas profissionais para que ele consiga construir a sua carreira de maneira ideal. O marketing tem um papa do marketing chamado Philip Kotler. Philip Kotler foi a pessoa mais respeitada no marketing no mundo, com múltiplos livros, e que ele definiu com muita propriedade gerações do marketing. Existe o marketing 2.0, existe o marketing 1.0, o marketing 2.0 e o marketing 3.0. Vocês vão entender um pouco aonde eu quero chegar. Olha isso aqui. O objetivo de cada um desses marketings era, o primeiro, vender produtos, lá anos atrás. Tá? Então, tinha-se uma ostentação muito grande de oferecer um determinado produto, como a Coca-Cola, por exemplo. Geração seguinte, apareceu a necessidade de que a Coca-Cola tivesse alguém degustando ela e gozando daquela satisfação toda. E o marketing 3.0, que chegou agora para a gente dentro da medicina, é para fazer um mundo e um lugar melhor dentro desse mundo com o produto que a gente está querendo vender. Portanto, esse marketing 3.0 ele é voltado para valores, ele é voltado para novas tecnologias voltadas de maneira responsável, ao ser humano, aos valores e tudo aquilo que envolve espírito emocional para tudo isso. E o marketing 3.0 dentro da medicina é justamente isso que vocês estão. Voltou o som? Está tudo ok? Acho que sim. O marketing 3.0 na medicina é justamente isso aqui, a humanização. E a humanização passa por um atendimento humanizado do paciente, passa por uma característica muito nobre. Hoje o paciente de cirurgia plástica, ele sabe quando ele está sendo forçado a comprar determinado produto, e esse paciente já é um paciente esperto. Ele não aceita isso facilmente. Eu agora vou tentar passar para vocês um vídeo que talvez rode com certa dificuldade, mas eu peço um pouquinho de paciência para vocês, e se eventualmente ele não estiver rodando de maneira ideal, eu pediria que aí o Joshua ou alguém, me comunicasse que ele não está rodando da maneira ideal. Tudo bem? Certo.
ser médico tem essa. Eu acho que é uma das únicas profissões que traz a cada um de vocês a alegria de poder fazer diferença na vida das outras pessoas. Aos que estão aí atendendo em hospitais, em pandemia, certamente nos sensibilizou com muitas cenas que devem ter assistido. E são essas cenas que eu acho que nós devemos valorizar como médicos e como ser humano. Só quem é um bom médico é que passa a vida de maneira feliz e tendo recebido sempre a gratidão dos seus pacientes. Vocês têm aí em Porto Alegre um grande médico, provavelmente muitos de vocês o conhecem, que é o Dr. José Jesus Camargo. O Dr. Camargo, indiscutivelmente para mim, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida e indiscutivelmente o médico mais humano que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele coloca isso de maneira muito clara aos seus residentes e os seus acadêmicos, que ele eventualmente tenha a atividade profissional como universitário. E acho que ele acrescenta muito e ele traz uma mensagem muito forte quando a gente tem a possibilidade de fazer diferença na vida dos nossos pacientes, diferença na vida das pessoas. É isso que faz a construção de uma carreira. Um grande médico é aquele que goza da sua vida recebendo gratidão dos seus pacientes, porque teve a oportunidade, sim, de fazer diferença na vida das pessoas. Só quem salva um ser humano é outro ser humano. E vocês vão ter essa oportunidade repetidas vezes, e eu faço votos que reiteradas vezes durante toda a vida. Mas se eventualmente vocês começarem a perceber que exemplos de gratidão, um simples muito obrigado começou a ficar muito espaçado no seu dia, se você passou uma semana sem receber pelo menos um muito obrigado de um paciente, provavelmente a sua conduta está sendo questionável e é um motivo muito bom para se repensar isso. Quando a gente pensa em medicina, a medicina invoca uma coisa muito forte que é a ética. É o respeito ao seu próximo, respeito aos seus princípios, respeito aos seus próprios valores e que vocês não devem distanciar jamais. Cada um que vai exercer medicina, e hoje vocês, surpreendentemente, já têm um código de ética do estudante de medicina. Eu penso que talvez essas regras colocadas em papel, elas não fossem nem necessárias. Entretanto, o bicho homem é algo muito complicado e muitas vezes acaba se corrompendo por uma ambição maior ainda e se julgar um semideus faz com que muitos médicos se desvirtuem na vida e busquem da medicina um único objetivo, ganhar dinheiro e esquecer que atrás desse produto vem algo muito mais nobre que a vida humana. E é isso que eu invoco a cada um de vocês nesse momento. Vocês vão ter durante a carreira momentos muito angustiantes, momentos de muitas dúvidas e incertezas, talvez até questionamentos se o curso que vocês estão fazendo é o correto, se é aquilo mesmo que vocês querem para a sua vida, e situações que vocês vão se deparar com o medo. O medo, ele pode ser bem-vindo como uma situação de lhe criar uma reflexão para a iniciativa e a iniciativa rápida. E isso só vai ser preparado, isso só é um terreno que vocês só vão conseguir preparar se vocês enfrentarem dificuldades. E as dificuldades serão sempre muito bem-vindas. Dificuldades como essa que todos nós estamos atravessando nesse momento, que a humanidade está atravessando, e não somos nós só como médicos, façam que, de novo, eu repita uma frase que eu falei no início desse nosso bate-papo. Acho que quem passou por essa crise, sem fazer uma reflexão e sem aproveitar esse momento para questionar e para alinhar os seus horizontes, perdeu uma grande oportunidade de fazer diferença na sua vida, na construção da sua carreira. Eu deixaria aqui, já chegando próximo do nosso bate-papo, eu lamento que esses vídeos todos não rodaram, não tem essa plataforma eletrônica aqui, mas não vai faltar oportunidade. E eu gostaria de deixar uma última mensagem para vocês, que é exatamente essa daqui.
acreditar no seu valor e provar a você mesmo que todos os seus sonhos são possíveis de alcançar. Porém, eu gostaria de chamar a atenção que sonho sem esforço e sem dedicação é delírio. E delírio não leva ninguém a lugar algum. Eu me despeço de vocês com um outro vídeo, um filme, e que eu pediria aqui que você, se eventualmente tivesse algum problema de não estar rodando, que me comunicassem também. Talvez ele rode com um pouquinho mais de dificuldade, mas as legendas vão lhe permitir entender isso claramente. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. It's lonely out of space. Such a timeless flight. It's gonna be a long, long time. The countdown brings me down to valley. But I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Bom, e essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a cada um de vocês. Espero que não tenha lhes frustrado na expectativa de assistir uma grande apresentação, mas essa mensagem de vocês pensarem fora da caixinha, que vocês se retirem em poucas palavras disso, desse nosso bate-papo aqui. Humanização, dedicação, amor aos seus pacientes. Não pode ser um bom médico alguém que não gosta de gente. E é isso que vocês precisam fazer sempre na vida. E eu me despeço de vocês aqui. Me despeço não, eu vou ficar à disposição de vocês para qualquer questionamento que vocês possam eventualmente vir a ter. Mas muito obrigado pela paciência de vocês. Então, muito obrigado, professor, doutor. Eu acho que todos nós vamos terminar com um pensamento bem diferente agora e procurar sempre o melhor, né? E como o doutor aqui, o Denis, aviou para todos vocês, podem mandar mensagens para fazer perguntas, a gente vai ler elas, todas elas para o doutor Denis. Enquanto isso, eu vou pedir para o pessoal da Liga enviar o link para que todos vocês possam completar. Eu peço para que vocês completem bem o e-mail e como vai e o nome de vocês, porque vai ser assim colocado no certificado. Bom, eu também deixo, Joshua. Estão me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Eu deixo a você, cada um de vocês também a disponibilidade de vocês se sentirem absolutamente confortáveis em me acessar sempre que precisarem. Eu de novo reitero o carinho que eu tenho pelas ligas de cirurgia plástica, por cada um de vocês. Muito embora eu esteja presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu tenho comigo uma visão muito horizontal do que é a hierarquia. Para quem me conhece um pouco, o meu discurso de posse, eu fiz questão de cumprimentar inicialmente justamente os residentes, todos os membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque eu acho que vocês são o futuro da cirurgia plástica, vocês são o futuro da medicina, vocês têm uma responsabilidade muito grande pela frente.
E essa responsabilidade tem que ser abraçada a partir desse momento. Essa consciência de cidadania, essa consciência de que cada um de vocês tem que fazer o melhor que pode por você, mas sobretudo pelos seus pacientes, tem que incorporar na sua formação profissional desde já. Eu, de novo, repito que só é um grande médico quem ama o que faz e quem tem determinação por aquilo que faz. Repetindo mais do que eu devo já, né, Joshua? Não, doutor, imagina, muito bom toda sua fala. Acabou de chegar uma pergunta do Luca. Doutor, existe alguma conduta pré-estabelecida para lidar com pacientes frustrados com procedimentos de estética na cirurgia plástica, ou isso é particular de cada médico e se desenvolve com a experiência? Isso, Luca, é isso? Isso. Bom, Luca, eu digo uma frase para alguns profissionais que é exatamente isso, Luca Bonini. Luca, acho que quando a gente se depara com um paciente insatisfeito, tá, certamente houve uma falha nesse momento. E essa falha, ela não pode ser atribuída à expectativa exacerbada do paciente. Ela deve ser atribuída ao profissional médico que eventualmente tenha permitido com que aquele paciente fosse à cirurgia de maneira equivocada, com um nível de expectativa muito além do que a cirurgia eventualmente poderia estar oferecendo a ele. Então, eu penso que a partir desse momento, cada vez que o médico se depara com um paciente insatisfeito, ele vai ter que ter um trabalho dobrado. O trabalho de voltar lá atrás no início dessa relação e construir de maneira retrógrada uma relação de confiança, que muitas vezes é muito difícil. Mas a particularidade de caso a caso, é claro que ela é muito personalíssima, não dá para a gente definir como que isso é uma receita de bolo. Olha, você tem um paciente insatisfeito, faça isso que vai dar certo. Eu sempre eu digo para os meus pacientes uma frase e repito isso sem constrangimento absolutamente nenhum. Muitos pacientes, quando às vezes chegam para mim e falam, doutor, tem risco nessa cirurgia? O risco passa muitas vezes até pela insatisfação e incompreensão do resultado. E eu digo para esses pacientes o seguinte, olha, eu posso eventualmente não te assegurar que essa cirurgia não tenha risco, mas eu posso te assegurar que se eventualmente um desses riscos se efetivarem, eu vou estar do seu lado o tempo inteiro. E acho que essa é uma resposta muito boa, inclusive porque para poder falar com o paciente e entender exatamente o que ele quer, você tem que ter uma boa relação médico-paciente, né? Especialmente na cirurgia plástica, tem que debater muito o que esse paciente espera, não o que você gostaria. Exatamente, porque o organismo ele reage de maneira personalíssima em diferentes casos e nós lidamos com uma situação que chama-se fator alia, é o aleatório. São situações incontroláveis. Essa é a atividade profissional do médico, é uma atividade de risco. E o profissional precisa saber lidar com o risco desde os bancos acadêmicos, desde os momentos que vocês estão aí agora. Perfeito. Temos outra pergunta do Arthur. Doutor, boa noite. Mais uma vez, parabéns pela aula. Gostaria de saber quais os novos desafios na relação paciente-profissional plástico. Como dialogar com o paciente que chega com ideias que não necessariamente terão o resultado esperado, percebida pela sua vivência profissional. Arthur, eu acho que a pergunta do Luca praticamente já responde parte da sua pergunta aí, Arthur. Eu digo que a relação médico-paciente ela é a base de absolutamente tudo. Isso pode parecer uma coisa meio enfadonha, vocês ouvem isso repetidas vezes desde o primeiro ano de faculdade. E essa situação em que vocês ouvem tanto da relação médico-paciente, que deve se insistir nisso, que deve se investir fortemente nisso, o médico que goza da confiança do seu paciente é um médico que jamais vai ser questionado, desde que essa confiança não seja rompida. E muitas vezes ela é rompida por uma má comunicação. Ou a soberba do médico, aquele ar extremamente soberano, ou o distanciamento do médico do seu paciente. E essa incompreensão dos pacientes, ela se faz
menos presente naquele médico em que ele consegue abraçar o paciente e consegue ter próximo desse paciente. Isso não quer dizer ser subserviente, tá? Mas quer dizer ser próximo do seu paciente. Tem alguma pergunta mais da plateia? Ana. Passou alguma pergunta aqui assim, que eu não consegui ler. Acho que não. Mas agora saiu uma pergunta agora que fala assim, professor, dê exemplos da sua atuação médica da relação humanizada com o paciente. Vamos lá. Ser próximo do seu paciente, eu volto a dizer, não é ser subserviente, mas é saber entender o que esse paciente quer. Um dos maiores erros dos profissionais médicos hoje é a pressa. A pressa, ela faz com que as pessoas se sintam menos importantes perante o médico. Quantas não são as vezes em que um paciente passou semanas, meses aguardando uma consulta com aquele profissional médico e se depara com aquele profissional médico que ele espera que seja um momento solene para ele, em que ali ele vai conseguir desafogar todas as suas mágoas, encontrar uma expectativa de alguém que possa lhe oferecer o máximo possível de acolhimento naquele momento, e aquele paciente se depara com um médico que mal olha no seu rosto, mal conversa com ele, e essa consulta não dura mais que 5 minutos. Essa é uma das situações extremamente desagradáveis que acontecem não só na cirurgia plástica, mas na medicina de maneira geral. Portanto, eu peço a vocês que todas as vezes que tiverem a oportunidade de conversar com seus pacientes, tenham cuidado de conhecer um pouco mais esse paciente, de saber que ele está na sua frente porque está sofrendo. Ele está precisando de algum acolhimento a mais, que não é só o acolhimento físico da doença, se ver livre da dor ou se ver livre de um drama que eventualmente possa ser muito além do que a dor. Não sei se eu consegui responder. E o exemplo que eu daria, por exemplo, no meu cotidiano, é justamente esse. Os meus pacientes que eu os opero, eu tenho cuidado de, no final de semana, se eu opero ele durante a semana, no sábado à tarde, quando eu estou mais tranquilo em casa, eu pego o telefone e ligo a cada um desses pacientes para saber como eles estão. Alguns já estão acostumados com isso, outros se surpreendem e falam, poxa, o doutor me ligou. Mas isso não é uma forma de marketing exclusivamente, essa é uma forma de interesse pelo paciente, de saber como aquele meu trabalho está sendo cuidado também por esse paciente e saber se ele precisa de alguma situação mais. A vida é feita de afetos e o afeto passa pelo amor que a gente dedica ao nosso paciente. E isso é extremamente importante que cada um de vocês aprenda desde já, porque isso sim vai ser o diferencial na carreira de vocês. Muito enriquecedora essa resposta, realmente temos que ver muito mais pelo paciente. Tem outra pergunta da Carolina. Professor, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Como lidar com paciente com transtorno dismórfico corporal no contexto da cirurgia plástica? Carolina, essa é uma situação extremamente frequente nesse mundo líquido que nós estamos vivendo, em que as pessoas depositam as suas frustrações em cima das mais diferentes formas e válvulas de escapes do que de fato é. Muitos pacientes vão para uma cirurgia plástica acreditando que o seu problema vai ser resolvido na esfera pessoal, na esfera profissional, na esfera financeira, e depois tudo aquilo vai se transformar num mar de rosas ou num paraíso encantado que ele gostaria de encontrar depois da cirurgia plástica. A dismorfia, o paciente dismórfico corporal, ele é um paciente que hoje já está muito bem estudado pela psiquiatria, e nós, cirurgiões plásticos, já temos assim uma luz vermelha acesa constantemente sobre esses pacientes, porque esses pacientes eles não podem e não devem ser levados à cirurgia plástica, posto que eles não precisam de uma cirurgia plástica. O que eles carecem é de um atendimento psiquiátrico, de um apoio pessoal, de um apoio profissional especializado. Quando o filtro
desse paciente, nós temos que ter filtros como médicos, a gente tem que saber quais são os pacientes que nós temos competência para auxiliá-los e quais são os pacientes que a gente não consegue ajudá-los, porque a expectativa pode estar muito além do que eventualmente a medicina pode lhe oferecer. E isso acontece repetidas vezes em alguns casos, e só há uma forma, é a prevenção. É saber identificar quais são esses pacientes, e normalmente são pacientes fáceis de se encontrar. Aqueles pacientes que chegam iludidos com diversas imagens salvas no seu telefone celular e querendo aquele nariz, querendo aquela forma, porque ele acredita que aquele nariz que ele tem é extremamente feio. E muitas vezes o nariz desse paciente é belíssimo, harmônico dentro daquele rosto e não merece ser tocado, posto que essa harmonia pode ser quebrada. Então, essa identificação do paciente dismórfico corporal é algo que nós temos que ter sempre muita cautela na cirurgia plástica, e que hoje a grande maioria dos residentes formados sob os auspícios da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem esse condão de formação. Só uma coisinha antes de continuar, lembrando que o link já foi enviado para poder enviar os certificados, e todos os dados que tenham no teste de satisfação vão ser usados para a emissão do certificado. Eu gostaria de ver se tem alguma outra pergunta aí na plateia. Também para falar, pessoal, se alguém estiver aí ainda acompanhando e quiser tirar uma foto, pode marcar a liga, pode marcar o Dr. Denis. Isso ajuda muito a visualização da liga e que a gente continue fazendo essas aulas, para que nesse tempo está um pouco difícil, né? Perfeito, temos uma pergunta do Guilherme, que diz: quais são as expectativas futuras como especialista em cirurgia plástica no Sistema Único de Saúde? Boa pergunta, Guilherme. Eu não diferenciaria o paciente particular do paciente de previdenciário no SUS. Tá? Eu acho que o paciente é um só. E se a gente está falando em humanização, nós temos que ter o mesmo olhar sobre o paciente particular e o paciente do SUS. Já partimos daí a nossa conversa, Guilherme. A perspectiva futura, é claro que o Brasil está atravessando uma situação financeira de longa data já, que impacta fortemente na remuneração do médico, o que faz que muitos médicos se afastem dessa modalidade de atendimento por serem mal remunerados. O esforço da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica hoje é a qualificação dos profissionais, não a quantificação. Não nos interessa mais termos um grande número de cirurgiões plásticos no Brasil. O que hoje é importante para nós é formarmos cada vez melhor os cirurgiões plásticos para poder servir a população e servir aos pacientes de SUS ou aos pacientes particulares. E essa é uma situação muito importante, eu acho que até para que vocês mesmos tenham conhecimento disso, que nós temos hoje um determinado número de vagas de residência de cirurgia plástica colocadas por ano no Brasil, que é aproximadamente 270 vagas, nos 74 serviços credenciados, 84 serviços credenciados que nós temos, e provavelmente para os próximos anos, face ao mercado de trabalho estar extremamente saturado dentro da cirurgia plástica, nós precisamos adequar esse mercado, diminuindo o número de vagas, pelo menos durante alguns anos, até que a gente consiga adequar esse mercado. Eu não sei se isso respondia. Agora, porque soma-se a isso tudo também uma outra situação extremamente dramática, que é a atuação profissional de profissionais não qualificados dentro da medicina. Vocês veem hoje, eu não queria citá-los, mas indiscutivelmente, é claro que eu não estou fazendo uma crítica diretamente à classe em si, mas alguns profissionais dessa classe, que são odontólogos que insistem na prática de tratamentos especializados como da cirurgia plástica e da dermatologia. Essa é uma das situações mais odiosas que nós temos, porque esses profissionais fazem do seu paciente um mero objeto de mercância. Não estão preocupados com a qualificação da excelência do resultado que todos nós, enquanto cirurgiões plásticos, levamos 11 anos para atingir uma formação de qualificação. Profissionais fazem um curso de final de semana e se apresentam aí com a mesma soberba que eventualmente poderia se ter um profissional qualificado para aquilo.
Mais alguma pergunta, Joshua? Estou sem áudio aqui. Opa, desculpa. Muito Ah, obrigado bom. pela resposta. Agora uma pergunta da Heloísa. No caso de pacientes que passam por procedimentos de oncoplastia, como lidar com os desejos estéticos do paciente? Você sabe que os pacientes, curiosamente, os pacientes que passam por tratamentos oncológicos, eles são pacientes que viveram as duas faces mais sofridas de uma doença. Eles tiveram o medo da morte, eles tiveram o medo da sequela irreparável, e esses pacientes, via de regra, são pacientes que têm uma leitura muito equilibrada a respeito daquele resultado. Ele não é um paciente que está buscando aquela estética absolutamente perfeita, irretocável, irreparável, sem cicatrizes. Acho que todos os ganhos que a cirurgia reparadora pode oferecer depois de um tratamento oncológico, eles são tão bem-vindos que esses pacientes fragilizados como são, não são também pacientes muito questionadores. Então, acho que esse é um grande motivo de prazer para lidar com esses pacientes, porque eles não carregam aquela expectativa tão exacerbada assim. Grosso modo, e talvez não muito elegante, uma frase como essa que eu me proponho a falar agora, mas acredito que eles devam pensar: olha, o que vier a partir de agora é lucro. Já estou vivo, e isso é o mais importante. Perfeito. Estamos bem com o horário? O doutor tem uma pergunta a mais aqui. Pode ser? Claro, claro, eu estou à disposição de vocês. A Laura perguntou: boa noite, doutor. Quando há impasse entre o desejo do paciente e a opinião do médico, qual deve prevalecer? O freguês tem sempre razão. Acho que a gente tem que partir desse princípio. O diálogo franco é o que sana as grandes situações que eventualmente possam descortinar de conflito. E a boa relação médico-paciente, nós voltamos lá atrás no início do nosso papo, é o norte da relação, da prevenção de conflitos. Agora, quando se deparam com situações como essa, eu acho que o médico tem que ter a humildade de reconhecer que, eventualmente, um resultado possa não ter sido o ideal, e se de fato houve um resultado não ideal, que ele se acelere para poder atender esse paciente o quanto possível. E ao paciente também ter a capacidade de compreensão das limitações, que o bisturi de cirurgião plástico não é varinha de condão, não é? Certo. Tem outra pergunta da Caroline. Aqui, Carolina, desculpa, que é: professor, gostaria de saber, por gentileza, a sua opinião sobre as mídias sociais, com destaque para o uso de filtros em imagens e a grande exposição midiática nas atuais demandas por cirurgia plástica, focadas na estética. Obrigada a desejar. Caroline, eu vou contar para você uma situação muito breve, tá? Provavelmente muitos de vocês não viveram nessa época. Anos atrás, no final da década de 90, existia no Brasil uma revista chamada Revista Plástica e Beleza. Essa revista ostentava de maneira paga a imagem de cirurgiões, abraçado com seus pacientes, algo que é uma coisa que chegava a ser até jocoso. Passou-se alguns anos, essas revistas desapareceram e hoje nem banca de revista nós temos mais. E essas revistas eram verdadeiros tormentos na vida dos éticos, dos médicos éticos. Depois disso surgiu a época dos sites. A internet apareceu e surgiram os sites. Quem não tinha site era um médico demodé. E aí depois desapareceram os sites e surgiram as mídias sociais. E eu digo para vocês que as mídias sociais, muito embora elas sempre vão existir, vão ter um novo realinhamento, talvez daqui a alguns anos, vai surgir alguma forma nova das pessoas se comunicarem, mas as mídias sociais utilizadas de maneira ostensiva por médicos,
elas verdadeiramente vão cair por terra. Portanto, aqueles médicos que se apresentam com capacidade infalível em mídias sociais serão sempre questionados. E o que vem pela frente, Caroline, é exatamente aquilo que a gente conversou aqui hoje. Humanização. Leiam sobre isso fortemente, porque isso sim vai trazer para vocês uma bagagem muito grande de um diferencial na vida de vocês. Os livros, eu não quero fazer propaganda do Dr. JJ Camargo mais do que eu já fiz, mas muitos de vocês terão uma oportunidade muito grande, aqueles que gostarem de ler, de comprarem os livros do Dr. JJ Camargo, porque ali é um deleite de histórias do cotidiano médico e que vão lhes ensinar muito a respeito disso que nós conversamos sobre humanização. Perfeito. Tem outra pergunta sobre da Letícia. Professor, obrigada pela aula. Poderia falar sobre o que é permitido no marketing médico e o que não? Bom, existem no Brasil. Quem regula a medicina no Brasil é o Conselho Federal de Medicina através dos seus órgãos regionais, que são os Conselhos Regionais de Medicina. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução, que é a resolução 1974 de 2011 e a 2126 de 2015, que trata especificamente a respeito de publicidade médica. Ali é uma tábua do que pode e do que não pode ser feito em publicidade médica. Mas, grosso modo, até por causa do tempo nosso, eu tenho que me acelerar aqui, o que é proibido é o médico se apresentar com capacidade privilegiada. O que é isso? O meu aparelho de laser é o melhor aparelho de laser que eu tenho aqui na minha região. Isso é uma falta ética. Eu apresentar as fotos de pré e pós-operatório em mídia social e mostrar como que é sendo aquilo um resultado certo e perfeito. Mas por que não pode? Não pode porque vocês estão assumindo o compromisso de que aquela cirurgia que o paciente espera, ela vai ter o resultado certo e preciso. E, portanto, se não houver esse resultado certo e preciso, existe um fantasma maior que está nos cobrindo, chamado judicialização da medicina. E certamente esse paciente vai ingressar na justiça e vai ganhar, porque o resultado que ele viu e que ele comprou não é o mesmo que ele recebeu. E isso é a mesma coisa que nós entrarmos na concessionária de carro, eu compro lá uma Land Rover e quando vão me entregar na segunda-feira, me entregam um Fusca e dizem, olha, esse aqui é o carro que o senhor comprou. Eu falo, não, o carro que eu comprei foi outro. Não, o que o senhor comprou foi exatamente esse aqui. É uma propaganda enganosa. Vou agradecer, então vamos encerrar as perguntas aqui. Quero agradecer de novo por ter participado dessa aula, doutor, por ter aceitado o convite. Quero agradecer a todos os presentes. Fiquem em casa e tenham uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite.